Olá, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um episódio do G7 Café, segunda-feira, 7 horas da manhã. Que coragem, né? Vamos lá, mais um episódio para a gente conversar sobre saúde, educação, medicina, diabetes tipo 1, doenças crônicas. Bastante conteúdo hoje com um convidado bastante especial, que eu importei ele, hein? Aproveitei que ele deu bobeira aqui em São Paulo e trouxe ele aqui para conversar com a gente. Vamos lembrar aqui, agradecer aos nossos patrocinadores, os nossos parceiros, a da Sete Pharma, com o Alfred aqui. Você conhece o Alfred? Tô conhecendo agora. Prazer, Alfred. O Alfred da Sete Pharma, que é o nosso mascote. Sim. A da Sete Pharma, que é uma farmácia especializada em diabetes e medicamentos de alto custo e que tem uma excelência em atendimento farmacêutico que faz um atendimento consultivo. Então, uma pessoa com DM1 chega lá e não vai ser simplesmente atendida para dispensação do medicamento. Vai receber toda uma consultoria, uma orientação. Não é uma farmácia que tem cara de farmácia, não tem caixinhas na prateleira. Então, um farmacêutico altamente qualificado, treinado, vai orientar as pessoas a colocar o sensor, vai orientar as pessoas a colocar a bomba em relação a como administra insulina. Então, realmente é uma farmácia que tem excelência em atendimento farmacêutico. Sede em Curitiba, filiais em Porto Alegre, Florianópolis, Brasília, e estão abrindo uma farmácia agora aqui em São Paulo, né, em breve. Então, a gente está aguardando aqui, agradecer ao Luiz, a Cíntia, ao Leandro da Sete Pharma pela parceria, pela confiança. E também o outro parceiro nosso é a Cybionics, o sensor de monitoramento contínuo de glicose, o CGM, o GS1, que é um CGM bastante novo no mercado, muito, muito interessante, né? E monitoramento contínuo, Bluetooth, leitura a cada 5 minutos, bastante precisão. A Cybionics também, agradecer ao Jorge, Gabriel e toda a equipe, nossos amigos lá da Cybionics, lá de Belo Horizonte. Maravilha. E também o G7 Café, ele é coproduzido pela Ana Health. A Ana Health, que é a nossa coprodutora e é uma assistente de saúde que em breve vai estar entrando nos lares das pessoas com diabetes, com doenças crônicas, para ajudar as mães pâncreas, os pais pâncreas a cuidarem de seus filhos durante a noite e ter um cuidado muito mais efetivo numa conectividade direta com o médico também. Ana, dá o seu oi aí pra gente, Ana. Olá, bom dia! Eu sou a Ana. E bom dia também para a pessoa que faz esse podcast ficar ainda melhor. Meu querido amigo Paulo Betil, preparado para mais um episódio do G7 Café? É isso aí, Ana. Obrigado. Simpática, minha amiga simpática, ela gosta de mim. Vamos começar aqui o nosso podcast, o nosso episódio de hoje, recebendo aqui o Dr. Leandro Serafim. Dr. Leandro, muito bem-vindo ao G7 Café. Obrigado, Betil, obrigado a todo o grupo G7, que eu tenho uma admiração, né? Você sabe que vocês transformam vidas, eu digo, né? Estamos aqui para a gente papear um pouquinho sobre esse mundo aí do que é o diabetes, doença crônica, né? Que a gente convive, a gente é o skin the game, a gente convive no dia a dia. No dia a dia, exatamente, exatamente. Meu título maior aqui é como pai pâncreas, viu, Betil? Como pai pâncreas, a gente exatamente. Estava conversando antes daqui dos bastidores que o que levou eu estar aqui hoje foi a diabetes, né? A diabetes como pai pâncreas, que eu entrei nesse mundo aí e eu agradeço muito ao G7 porque foi uma plataforma que me ajudou a conhecer melhor o diabetes tipo 1 e a cuidar, inclusive, melhor do meu filho, né? Isso só acontece quando as pessoas entendem a necessidade da educação, de buscar boas fontes de educação e pessoas com teu perfil, um médico, cardiologista, profissional e pai pâncreas, dá para mudar a ordem do jeito que você preferir, que trazem sentido para o que a gente faz. E a gente não consegue fazer nenhum tipo de mudança na vida das pessoas, a não ser que existam pessoas com o mesmo perfil que você tem, de buscar informação de qualidade, de se engajar com o tratamento, de ir além da tua própria especialidade médica. E hoje você está se transformando num especialista em diabetes tipo 1 também,
investindo na sua educação, fazendo cursos de tecnologia, de sensores, de CGM. Então, o que a gente faz no G7 Med só tem sentido quando a gente conecta com pessoas que nem você, com o seu perfil, de verdade. Né? Só faz sentido quando a gente tem esse eco. Se não tiver eco, a gente fica falando sozinho. Então a gente precisa encontrar pessoas que tenham esse perfil que você tem, que motivam a gente a continuar. Porque não é fácil fazer educação no Brasil, né? Não. Interessante, Betil, que a gente chegou a falar em relação a essa educação, né? Vou te falar como eu iniciei no mundo da diabetes, antes mesmo do diagnóstico de meu filho, que a gente conversa depois. Mas Isso. assim, minha esposa é ginecologista, né? A gente tem um consultório privado em Salvador, eu também tenho uma atuação no interior uma vez por semana, próximo à cidade. E aí, ao tratar nossos pacientes com DM2, a gente pediu encaminhamento para endocrinologista. Eu vou fazer 23 anos de formado esse ano. Então já tenho uma história aí já, né, muito tempo trabalho na área como médico cardiologista, e a gente encaminhava o paciente para o diabetes, para o endocrinologista, e ele voltava 6 meses depois com complicações, porque não conseguia, lá na nossa realidade na Bahia, encontrar um endocrinologista. Não tinha e ainda não tem para todo mundo. E aí minha esposa aqui na época falou, olha, a gente tem que acolher esses pacientes. Não dá para chegar aqui, eles complicados, as complicações inerentes das mulheres, as complicações inerentes cardiovascular. Aí, ou você trata. Ela falou, então pode deixar que eu trato. Vou correr atrás. E aí eu já me dedicava, estudo diabetes tipo 2, etc. Então surgiu de uma necessidade que eu digo muito sempre. A gente tem que acolher o ser humano que está na nossa frente, né? A gente sempre tem que nos transportar para aquela pessoa, individualizar o tratamento. E eu não posso fazer uma medicina a toque de caixa, não é comigo, se vire. E aí a gente... Então esse foi o pontapé inicial para entrar no mundo da endocrinologia, metabologia. Que legal. E quando a gente fala de diabetes tipo 2, no Brasil a gente está falando de 20 milhões de pessoas. A gente tem 7 mil endocrinologistas no Brasil. Então, só fazendo uma conta rápida, né? E a gente tem no Brasil, com todas as especialidades, 73% dos especialistas, 93% dos especialistas, desculpa, estão em 7% das cidades. 93% dos especialistas estão em 7% das cidades. Ou seja, 93% das nossas cidades, dos nossos municípios não tem especialistas. Não tem cardio, Não. Né? Não tem endócrino, né? Não tem oftalmo. Então, a gente está falando de um país com dimensões continentais, com uma população que demanda muito de atenção primária de saúde e que a gente não tem profissionais preparados para atender todas essas questões. E quando a gente fala também em diabetes tipo 2, são 20 milhões, se a gente fala de sobrepeso e obesidade, são 130 milhões. O número só agiganta, né? Agiganta, né? Então, 130 milhões. Então, e aí o G7 Med nasceu justamente para, de alguma forma, tentar fazer frente a essas necessidades de educação médica de qualidade, tanto na área de obesidade como na área de diabetes tipo 2 e diabetes tipo 1, porque a gente precisa qualificar, educar esses profissionais, preparar esses profissionais para que faça o que você fez, para que tenha o insight que você teve alguns anos atrás. Há quanto tempo você falou assim, não posso... Eu acho que uns acredito 10 anos? que mais que 10 anos, bem mais. Mais Meu que 10 filho não anos. tinha nascido, então acho que uns 15 por aí. Uns 15 anos. Então, e esse foi um insight que você teve, uma revelação. Não posso deixar esses pacientes... não posso não acolher esses pacientes. Perfeito. Né? Então, esse insight é que a gente precisa despertar para todas as especialidades médicas, de que o cardiologista, de que o ginecologista precisam acolher pacientes com obesidade, mesmo porque hoje a gente tem tratamento, e com diabetes também, tipo 2 e tipo 1. O tipo 1 é um pouco mais complexo. E tem uma questão assim, que é bem interessante, que eu digo, você citou ginecologia, e eu abro assim um parêntese, porque... Pegar meu café aqui, a gente tá no café, tem que tomar café. G7 café sem café não dá, né? Vamos lá. Então, a ginecologia, por exemplo, o médico ginecologista é o clínico da mulher. Exato. E aí você pergunta assim para as colegas, você mede a pressão da sua paciente no consultório? Não meço. Mas a paciente está indo para você mais de 10 anos e ela acha que está normal.
E não invariavelmente a gente dá, por exemplo, eu estou já fazendo uma interface para hipertensão, que é um grande problema no Brasil, para ver assim, se hipertensão que é uma coisa básica de medir, não é verdade? E as mulheres acham que muitas vezes estão acolhidas porque foi no consultório e acha que está tudo legal. Imagine diabetes tipo 1, como não deve ser. E obesidade mais ainda, né? Exatamente. Eu vou aproveitar, vamos fazer aqui uma introdução sua, né, que a gente não fez ainda, Dr. Leandro Serafim, cardiologista de Salvador, que também atende um serviço público em... Não, tudo é privado. Tudo privado. Na cidade chamada Entre Rios, que é Entre litoral Rios. norte de Salvador. O pessoal conhece Costa do Sauípe, pertence a Entre Rios. A pessoa sabe. O município da Costa do Sauípe é Entre Rios. Pertence a Entre Rios. O pessoal tem uma noção assim. Perfeito. Então, já tive em Entre Rios. Pronto, já. Mas não sabia que tinha estado lá. Né? E cardiologista, Salvador. A gente estava até conversando ontem sobre essa questão, né? Salvador é uma cidade grande, é a capital mais rica do Nordeste, com o maior PIB, mas que também, quando a gente compara com as capitais do sul do Brasil, o poder aquisitivo médio per capita do sul do Brasil, acaba sendo uma cidade que tem uma renda per capita mais baixa e problemas sociais bastante grandes, né? Então a gente vai falar desses desafios, mas eu não quero perder a tua participação aqui para a gente ficar um pouquinho nesse tema da hipertensão antes da gente ir lá para o diabetes. Certo. Né? Você teve no Congresso Brasileiro de Cardiologia. Eu vi que existem novas diretrizes para classificação da hipertensão. O que tem de novidade em relação à hipertensão arterial que foi falado nesse Congresso Brasileiro de Cardiologia, Leandro, que você está fresquinho com a informação aí? Então, vamos lá. Já tinha uma tendência a mudar essas métricas vindo do Congresso Europeu, discussão de Congresso americano, e agora no Congresso no Congresso Brasileiro de Cardiologia, tanto a Sociedade de Cardiologia Brasileira como a de hipertensão e a de nefrologia mudaram os parâmetros. Na verdade, assim, eles... a hipertensão continua sendo o mesmo. As pessoas falam, 12/8, eu sou hipertenso. Não é, pessoal, ainda. A sociedade classificou como uma pré-hipertensão. Então, 12/8 que você... Inclusive, assim, antes tinha uma campanha da sociedade... Eu sou 12/8. Exatamente. Eu sou 12/8. Eu sou 12/8. Né? Teve uma campanha de marketing da sociedade Lembro muito bem disso. Então, teve artista, Ney Matogrosso, Lázaro Ramos. Assim, tem um ex-sócio meu que a gente trabalhava, que é muito amigo de Ney Matogrosso, foi o responsável por levar Ney Matogrosso para tirar foto de 12/8. Então, assim, veja como a gente, na época, falava que 12/8 era normal e hoje a gente classifica como pré-hipertensão. Uhum. Seria mais ou menos o que a gente faz o pré-diabetes, né? A gente sabe que, teoricamente, o ideal é ficar com a hemoglobina glicada em torno de 5, quando você se descola, 5,5. Então, é um sinal que existe uma pré-hipertensão e que nós, médicos, devemos ficar atentos para a mudança do estilo de vida. E aí achei bem interessante a diretriz que coloca uma figura com o paciente no centro, junto com o familiar, né? E assim, vocês, por exemplo, do G7 Medic, para mim, trouxe muito essa questão dos influenciadores, os pacientes, os pais, porque eu acho que faltava isso. A gente ficava ainda, né? Infelizmente, tem algumas especialidades que continuam com esse modelo engessado, em que você está aqui produzindo um conteúdo, mas esse conteúdo fica aqui. E aí? Então, assim, então a gente precisa dissipar. Então, para hipertensão, 12/8, considerado pré-hipertensão, até 13/9, 14/9 e diante, já a hipertensão deve ser tratada. 12 a 13... Atenção para o estilo de vida. Às vezes a pessoa não está dormindo bem, estressada. Você falou a questão, por exemplo, do Salvador, a gente tem uma série de questões socioeconômicas, isso interfere diretamente na hipertensão, alimentar, etc. E tal. Então, fica essa observação aí para todos os pacientes, médicos, profissionais de saúde. Está com 12/8, não é mais, libera, não, atenção, é luz amarela. Luz amarela E aí a gente tem todo um trabalho de fazer essa informação chegar a todos os médicos do Brasil. Perfeito. A todos os profissionais de saúde, a todo mundo que trabalha com assistência à saúde, aos enfermeiros que fazem as triagens,
né? Precisam ter essa informação, precisam ter a consciência, uma coisa que a gente usa muito em marketing, o awareness, a percepção de que o 12/8 não está normal, precisamos cuidar, né? Precocemente para evitar problemas futuros, né? Betinho, se você me permite aqui, que eu queria... Eu permito tudo. Você é meu convidado, você que manda. A gente vai... a mente vai ampliando, né? A gente citou muito, né, numa preocupação, essa questão do profissional de saúde picaretas, né, que a gente disse. Aí o algoritmo te leva a picareta e etc e tal. Então, nessa questão, por exemplo, da pressão, que esses ditos profissionais de saúde... os médicos são vendidos pela indústria médica. E assim, vocês vão se acompanhar aí no meu depoimento. Eu devo a vida do meu filho a uma indústria médica. Então, você não pode demonizar. Então, você demonizar tudo que gera lucro ou capital. Então, vamos mandar de quê? De cavalo? De jumento. Jumento, né? Morar onde você tem que morar no... Ser ermitão. Porque se você acha que tudo leva lucro, não. A essa simbiose de patrocinadores, empresas médicas, leva a uma progressão de melhora da qualidade de vida das pessoas. Sim. Ponto, né? Hoje as pessoas, se você discutir com qualquer pessoa séria, o que elas falam? O ser humano está vivendo mais pelo avanço da saúde, né? Exatamente. E aí volta para o papel que o G7 faz, que é ampliar a saúde, né? Divulgar a saúde. Exatamente. E a gente tem um posicionamento, uma visão muito clara disso, e tanto que a gente fala do ecossistema G7 Med. O que é o ecossistema G7 Med? G7 Med é acolher todas as pessoas que em inglês a gente usa um termo que é o stakeholder. Stakeholder, a tradução livre seria a pessoa interessada. Que todas as pessoas interessadas, elas estejam em volta de quem? Elas protejam quem? O paciente. A pessoa que convive com uma condição crônica de saúde, com qualquer condição de saúde. Então, a medicina moderna ela não é centrada no médico. Até pouco tempo atrás, era centrada no médico. Mas o médico agora ele tem um outro papel de trabalhar e pensar olhando para quem realmente importa, que é a pessoa que está no centro. Né? Protegida, cuidada por inúmeros profissionais de saúde, por equipe multidisciplinar. Porque o médico também não tem recursos para fazer programas nutricionais, para fazer programas de atividade física orientada, não tem condições para fazer a parte de atendimento psicológico, né? Então você precisa disso e você precisa da família educada também, envolvida no tratamento, no processo. E também dentro desse ecossistema que a gente tem no G7, a gente precisa da indústria farmacêutica, porque são players que realmente fomentam a educação, fomentam a pesquisa, e a gente tem os governos também, os governos, agora a gente teve uma questão muito importante em São Paulo, que você acompanhou de perto, sim, que foi a aprovação pela Câmara de Vereadores de São Paulo para fornecer sensores para crianças de 2 a 14 anos de idade, sensor de monitoramento de glicose. Teve todo mundo envolvido, teve todo mundo que está dentro desse ecossistema do diabetes participando dessa audiência pública na Câmara. O projeto do vereador Tami Miranda, que foi aprovado na Câmara e agora está aguardando a sanção do prefeito e depois para a regulamentação, para que a gente tenha São Paulo puxando o Brasil inteiro nessa questão tão importante que a gente vai falar também do que está acontecendo em Salvador. Então é mais ou menos isso, a gente precisa de todo mundo engajado. A saúde não pode ser deixada somente para os governos, não pode ser deixada somente para os planos de saúde, não pode ser deixada somente para os médicos. E a indústria farmacêutica tem um papel fundamental, porque é ela que desenvolve pesquisas, é ela que financia as pesquisas de medicamentos. A insulina foi descoberta por Frederick Banting 103 anos atrás, 104 anos atrás, mas ela foi produzida por uma indústria farmacêutica, senão não teria tido escala para se distribuir. Então, o Lilly comprou essa licença para produzir a insulina e distribuir a insulina em larga escala e aí sim beneficiar muitos pacientes. Muitas pessoas salvaram muitas vidas. Insulina é o segundo medicamento que mais salvou vida na história da humanidade. Incrível isso. E não existiria sem a indústria farmacêutica. Então, concordo com você, existe essa demonização, que a indústria farmacêutica não quer a cura do diabetes. Está todo mundo pesquisando a cura, tem novidades sobre cura do diabetes, avanços,
promissores aí que a gente viu no EASD, que o G7 teve lá, está acompanhando. Então, assim, a tua colocação foi perfeita, né? E a hipertensão arterial, ela precisa ser uma coisa que todo mundo cuide, todo mundo entenda e todo mundo cuide também, porque você não desconecta DMI2, obesidade, de hipertensão arterial, né? Não, é o combo, é. É o combo, né? É. É o pack. Não tem, é igual no McDonald's, não vende separado. Não vende Você vem junto, né? Então, assim, teve um dado recente de pessoas que infartaram nos últimos anos, foi um estudo, que, se eu não me engano, a população americana, um grande estudo populacional, e mostrou lá hipertensão como carro-chefe, diabetes, e as pessoas tendo tudo, né? Diabetes, hipertensão, obesidade. É muito difícil você pegar assim, fulano de tal é um obeso saudável. Epa, peraí, obesidade, se você olhar com muito mais carinho, mas você vai, com certeza não vai ter uma pressão de 11/7. É bem difícil. Sempre vai ter 12, 13, que geralmente a obesidade traz todas aquelas, apneia do sono, enfim. E aí tem uma questão, né, que se discute bastante em relação a dados, a estatística, quanto que a obesidade gera de morte, né? Porque a obesidade acaba sendo a doença de base para muita coisa, para hipertensão, que leva para doença aterosclerótica e infarto e etc. Mas a doença de base foi a obesidade, que até pouco tempo não era considerado doença. Só para você ter ideia, Beth, eu faço eco também, né? Sou cardiologista e faço eco, que é ultrassom do coração. Uhum. E já há algum tempo a gente foi doutrinado a colocar a gordura epicárdica, que é a gordura que em volta do coração. A gente mede e classifica, tem aumento. Uhum. Mostrando que a obesidade já tinha um comprometimento fora do coração. Provavelmente. E esse comprometimento, hoje a gente sabe que essa gordura fora do coração, ela começa também já a inflamar os vasos epicárdicos, as coronárias, que pode dar infarto. E a gente colocava muito isso daí, mas passava batido, né? Não se dava o valor. Não se dava o valor. E aí, de um tempo para cá, e é isso aí que é importante, a indústria faz esse papel, de educação continuada, né, de um tempo para cá, que a indústria pesquisando, mostrando que existe tratamento e mostrando que é uma ponta de um iceberg, né? Na verdade, a pessoa com obesidade, ela está aí próxima ao Titanic bater e explodir tudo. Exatamente, exatamente. Então, a obesidade ela acaba sendo uma doença de base para diabetes. Diabetes leva a outras complicações renais, metabólicas, cardiovasculares, neurocerebrais. E aí a estatística mostra que a pessoa morreu de AVC, mas não mostra que a doença de base foi a obesidade, depois o diabetes tipo 2, né? Então, se a gente colocar no combo, como você falou, né, talvez a obesidade seja uma das condições que mais leve a óbito hoje em dia, né? Eu digo que a gente sempre fala que é o skin the game, né? Você viver o dia a dia. E a gente não é especialista, digamos assim, de Instagram, no sentido que, assim, a ferramenta do Instagram, a isso internet... É super importante. Isso é super extremamente importante. Muito, né? muito. Mas a gente tem a nossa prática. Então, com 23 anos de formado, o que eu vi ao longo desses anos, voltando para o diabetes? Meus pacientes morreram. Então, assim, eu lembro assim de pessoas que acompanhavam aí nessa jornada, junto, que eu sempre digo o seguinte, quando a gente dá um diagnóstico, eu chego assim pro paciente, veja só, a gente a partir de agora casou. Porque essa condição é crônica, aí pode ser que a gente brigue no caminho, talvez a gente se separe, mas você vai ter que arranjar alguém para te acompanhar. E assim, a gente não pode se separar, a não ser que quebra alguma confiança mútua, enfim. Claro. E nessa jornada que eu vim, assim, lembrando de pessoas, assim, pacientes queridos, eles não estão mais aqui. Porque não tinha tratamento. Então ficava naquela questão de se faz ou não bariátrica, algumas pessoas tinham medo, os tratamentos eram todos com efeitos colaterais indesejáveis, né? Não tinha hoje essa ferramenta que a gente tem. E hoje mudou isso, né? Eu digo que mudou a realidade de algo que ainda precisa mudar bastante para ficar mais acessível, que a gente fala. E você tocou num ponto, hoje a gente tem tratamento para obesidade. É uma coisa que o professor Valmir Coutinho, que é o coordenador geral da pós-graduação G7 Médio em Obesidade, Diabetes e Empreendedorismo Médico, ele fala que quando ele começou a tratar a obesidade não existia praticamente nada, nunca existiu nada eficaz. Hoje a gente tem
a classe do GLP-1 com GIP, né, duplo agonista, que está mudando completamente o jogo, né? Então, lógico que a gente tem muitas limitações por questão de custo, que ainda é alto, mas está começando a baixar. Sim. Já tem os primeiros similares já da Sim. liraglutida no mercado brasileiro, já num patamar muito mais acessível do que era. Isso. E até uma coisa interessante, no congresso de cardiologia, que eu tive lá também, quais eram os 2 maiores estandes do congresso? Da Novo e da Lilly, né? Da Novo Nordisk e da Lilly. Os 2 que têm o GLP-1, né? Mounjaro e Ozempic, né? Os 2 maiores estandes dentro do Congresso Brasileiro de Cardio de medicamentos para redução, controle e tratamento crônico da obesidade e também de DM2. Tem uma coisa interessante que essa questão de ser acessível, eu comento muito, que em relação à medicina, quando a gente vai ficando velho e tendo experiência, por exemplo, tem o clopidogrel, que é um medicamento para infarto, enfim, né? AVC e etc. O clopidogrel, quando ele foi lançado, se eu não me engano, era R$200 e o salário mínimo era 300, algo assim, era próximo ao salário mínimo, muito parecido Hoje com o uma que a gente caixa não deve custar R$100. 50 e poucos reais. Então, assim, é um medicamento que até hoje é na vanguarda de salvar pessoas de infarto e que hoje está bastante acessível. Então, a gente sabe que a tendência, né, de tratamento é que fique mais acessível, vai ter todos esses players chegando, os medicamentos mais novos, aquilo vai ficar a lira que ela mais cara, agora está mais acessível, então você vai trazendo acesso às pessoas. E o ano que vem tem a expectativa da perda de patente da semaglutida, né? E lembrando que ela tá ficando mais barata ainda, porque as pessoas não pensam na questão da inflação. Porque se você indexar pela inflação, vai estar bem mais barata, né? Porque não aumentou o preço de... Exatamente. E também a semaglutida a gente tem uma opção que é oral, que é o Rybelsus, que está muito acessível, está muito interessante o preço também, né? Que a gente já consegue, sim. Um comprimido diário. Então, quer dizer, esse processo, né, de acessibilidade, ele acontece em cadeia, né? Então é um processo. Ele começa muito lento e de repente ele acelera. E você começa a ter acesso. Então, eu vejo um futuro bastante promissor aí nessa questão, né, das doenças crônicas. E quando você usa um GLP-1, né, impressionante o impacto em todo, né, o sistema metabólico, né? Diminui a esteatose, reduz gordura hepática, melhora a gente brinca que daqui um dia vai ter que botar na água, né? Vai ter que botar na água para todo mundo ter acesso. É igual o iodo no sal. Exatamente. É impressionante, né? Porque muda completamente, né? Muda completamente. Né? E vamos aí entrar na questão do pai pâncreas. Sim. Do pai pâncreas. Conta pra gente essa tua jornada de diagnóstico do seu filho. Como é que é o nome dele? Meu xará, Leandro. Leandro. É Júnior. É o Leandro Júnior? Leandro. Não é Júnior, não, mas é Leandro. É Leandro. Também. Tá. Então, Betil, aí em 2022, né, a gente tinha feito uma viagem a gente foi para Bariloche e assim, a gente notava que aquela coisa na tríade, comia, fome, ele com fome, às vezes uma dor de cabeça e etc. Aí a gente voltou para Salvador e aí ele fazia xixi e ardia. 2022 ele estava com quantos anos? 2022 estava com 7 anos. Você falou que tem 10, né? Tá. 7 anos. Então a gente fez um exame de urina e aí deu que tinha açúcar na urina. Isso me lembro muito bem. Na quinta a gente teve o exame alterado da urina. Sexta-feira confirmou e aí eu falei, não, tem que levar para emergência para já ver como é que tá a glicemia e etc. A gente levou e estava 457, lembra o número até hoje, 457. 457. E ele estava numa festa de aniversário de um coleguinha lá pulando e etc e tal, e saiu daquele contexto para ser cuidado, né? E aí pronto, quando a mãe recebeu, como falei, minha esposa é médica, ginecologista, e começou a chorar, né, obviamente, levou ele para emergência. Como a gente é médico, a gente acaba tendo acesso a colegas, as coisas teve um trâmite assim bem interessante. Ele só ficou de tarde até umas 11 horas da noite na emergência para ensinar a dar insulina, etc. Não estava em cetoacidose nem nada.
E aí, quando a gente recebeu o diagnóstico, eu cheguei em casa, fui tomar banho, esperando a mãe vir da emergência, porque eu já sabia que era uma coisa que a gente podia manejar em casa, né? Porque e dali eu já comecei a estudar, passar a noite já estudando. Uma sexta-feira à noite para o sábado, já estudando, já procurando conteúdo na internet, buscando, e vários, assim, publicação ou vídeo. Então eu digo que foi um final de semana intenso de estudo, e assim que segunda-feira eu já tinha uma visão já ampla, não sabia a questão da farmacodinâmica das insulinas, eu não sabia que existia. Eu sabia que existia a lenta, mas não sabia como é que funcionava direito. Já no final de semana eu já mais ou menos sabia como é que isso funcionava. E aí, dentro desse conhecimento, a gente foi começando a trazer conteúdos bons e também não tão bons. Eu conheci você do G7, muitos influenciadores, por exemplo, alguns que eu sempre acompanhei muito de perto. Primeiro, Tom Bueno. Tom Bueno, que, diabético. De um diabético que, coincidentemente, eu encontrei ele pessoalmente, acompanhava ele no YouTube, rede social, e encontrei com ele num congresso de cardiologia, no evento da Novo Nordisk, inclusive. E eu falei, rapaz, você não sabe como é que você me ajudou muito a mudar a minha vida quando o diagnóstico de diabetes tipo 1. E então eu digo que transformou tanto minha vida que eu estou aqui no Café G7 por conta do diabetes tipo 1, por ser pai pâncreas, né? Eu digo, é uma pedra angular, né? A dor, ou você transforma ela numa pérola, né? Ou você fica eternamente com a pedra no seu sapato, te ferindo. Então eu digo que essa dor que foi ter o diagnóstico do meu filho, voltando para sexta-feira do diagnóstico, quando a mãe estava no hospital, eu cheguei do consultório, fui tomar banho, eu chorei. Não porque eu achava que meu filho está doente, mas por ver a minha profissão pela primeira vez salvando uma das pessoas que eu mais amo na vida. Então, fazendo a diferença. Então, eu falei, poxa, se fosse há uns anos atrás, era um diagnóstico de morte, né? Estava fadado a 2 anos de sobrevida no máximo. No máximo. E de sobrevida com muito sacrifício. Com muito sacrifício, essa dieta restritiva, toda aquela situação que a gente viu. Então, assim, eu digo que a saúde, ela transforma vidas. E eu fico, assim, como eu volto, extremamente chateado quando eu vejo profissionais dizendo que é vendido para a indústria, etc. Então, assim, essa jornada toda me trouxe para conhecer o G7, toda essa turma aí do G7, diabeticando também, me deu. Rafa também foi uma figura que acompanhava muitos podcasts com as histórias dele. Ele entrevistava muita gente, né? Tinha um podcast bem interessante que era da SBD, também me ajudou muito com o Fernando. Isso. Fred, exatamente, que parou, né? Infelizmente parou. Eu até um dia, uns 2 anos atrás, acho que foi um podcast também que me ajudou bastante. Então, o que eu quero dizer com isso é que nessa primeiro aprendizado é que nós somos todos vulneráveis. E eu digo hoje, assim, de perto, ninguém, entre aspas, é 100% saudável. Exato. Por isso que volta para a questão da hipertensão, 12/8, para você não achar que está saudável, tá tudo bem. Então, de perto, a gente sempre tem alguma coisinha para consertar. E assim, e hoje, como a gente está vivendo numa sociedade que é de alta performance, todo mundo se acha saudável, a gente está começando a ter distorções, porque a gente não está tratando mais condições que precisam ser tratadas, e a gente quer fazer um super-humano que não existe. Exato. Né? A gente tem que entender que temos nossas falhas. Senão, eu pergunto sempre, você conhece alguém que é bicentenário, que está aí? Não existe, gente. A gente está aqui num processo de desgaste. Só que nesse desgaste, a gente tem que desgastar de uma forma mais lenta para viver a vida de forma, sentir a vida, né? Uma das coisas que o diabetes tipo 1 me fez refletir é que é o seguinte, assim como o paciente diabetes tipo 1 não pode viver sem insulina, a nossa vida, de uma maneira geral, ela pode estar por um fio, a gente não sabe. Exato. Porque o tempo é o único ativo, o maior ativo que a gente tem, que a gente não sabe quanto tem. E é o único ativo absoluto. Absoluto. Né? A gente não sabe quanto tem. Então, eu digo que é essa jornada que a gente tem que aproveitar diariamente e, se possível, sempre ter empatia. Né? Eu sempre fui uma pessoa empática com a dor dos outros.
Mas essa questão de ser pai pâncreas, acho que potencializou mais ainda a gente sentir as dores, ver as dificuldades e tem muita pessoa que precisa ser ajudada aí que entra a questão da gente produzir conteúdo. Por exemplo, a minha página no Instagram, um dos motivos que eu comecei a entrar não foi nem assim por captação, nada. Eu achava que precisava informar alguma coisa. Comecei na época no Facebook. Tá muito boa a tua página de conteúdo, muito boa, parabéns. Obrigado. E aí eu passei, acho que eu tenho que passar alguma coisa do que eu sei para as pessoas, porque chegava assim, passei no consultório, doutor, você viu fulano de tal falando sobre isso? Falei, mas isso é errado, não existe. Só que assim, mas ele tá falando errado e não tem ninguém dando um contraponto. Exatamente. Então a gente começou a fazer esse contraponto e estamos aí nessa jornada aí de saúde e assim, e cada vez mais eu imerso no mundo do diabetes tipo 1, né, por ser pai pâncreas, e como eu falei, eu vivo 24 horas por dia o diabetes tipo 1, eu sei o que é, a diabetes tipo 1 faz parte da minha vida, e você falou um pouquinho da Ana, você sabe que muitos casais acabam se separando, né, quando o filho, assim, com diabetes tipo 1, ou seja, qualquer outra, geralmente tem muita, e você pegar uma criança que precisa de necessidade de casal separar, veja como é complicado. Por que eu tô querendo falar isso? Que lá em casa, talvez no futuro ela nos ajude, mas hoje já várias ferramentas já nos ajudam aqui, com monitor contínuo, com alarme, etc. Que é a gente dar plantão. Um dia sou eu, outro dia a mãe, a gente reveza, assim. Se o alarme apitar, um dia vai ser eu que vou levantar, se tá com hipoglicemia, enfim. Precisa fazer um cronograma, uma agenda, né? Aí, por exemplo, eu vim para São Paulo, passar uns dias fora, eu tive que dar 3 plantões seguidos. Voltou a sua esposa a fazer plantão. E daí a gente tá... e é isso aí, 24 horas por dia pensando, vivendo diabetes tipo 1, não tem diferença aí para todos que vivem. O diabetes tipo 1 não tem férias, né? Não tem férias. Não tem férias, não tem respiro, não tem... 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Ele demanda muito, né? Sim. Demanda muito da família, demanda muito da criança. A gente vai falar um pouquinho da Ana Health, mas você falou algumas coisas que eu quero recortar aqui pra gente. Falou dessa questão, né, da internet. Quando os bons se calam, o mal prevalece, né? Mais ou menos... Tem esse ditado, não sei se exatamente dessa forma, mas não adianta. Se você deixar espaço para quem faz a desinformação, a informação inadequada, vende a cura do diabetes tipo 1, vende milagre, né? E os oportunistas, eles procuram os vulneráveis, né? E como você falou, uma coisa que eu achei muito legal é que o ser humano é vulnerável por natureza. Somos todos vulneráveis. Mas tem momentos que a gente é mais vulnerável ainda, que estamos mais vulneráveis. E o momento do diagnóstico de um filho de DM1 é vulnerável. É um momento muito vulnerável. O momento do diagnóstico de uma neoplasia, de um câncer, é um momento de muita vulnerabilidade. E se alguém sinalizar para muitas pessoas que não têm... uma base de informação científica mais sólida, pode cair numa armadilha. Sim. A gente já viu vários pseudos médicos vendendo a cura do câncer, matando gente, muita gente. Betinho, você sabe que uma coisa que, partindo um pouco do campo mais assim filosófico, sobre essa questão de vulnerabilidade, eu acho que assim, a informação ela era muito contida, né, com os meios de comunicação. Passamos muitas e muitas décadas com a informação sendo o quê? Maquiada de acordo com o interesse de quem levava a informação gratuita nos lares. E a gente meio que pintou padrões de saúde, né? Assim, como se todo mundo fosse de fato saudável. Como se ninguém dependesse de suporte, de saúde, etc., de acompanhamento. E hoje até muitas vezes comum as pessoas que está muito agora na moda, wellness, né? Eles transformando uma venda de uma coisa que até não existe para o ser humano.
porque a gente não foi preparado com princípios, assim, eu digo, filosóficos da nossa vulnerabilidade, Exato. que somos todos vulneráveis e que a qualquer momento pode acontecer qualquer coisa. E aí vem a fragilidade do ser humano, que eu aproveita os picaretas, como você falou, para vender facilidade, né? E assim, o que eu acho que uma das coisas que, como você falou, não é centrado no médico, em especial diabetes tipo 1, como obesidade, são condições crônicas e que o médico não tem a capacidade de abraçar esse paciente como um todo. E aí vem para o campo assim, psicológico que eu digo. As pessoas elas precisam de um suporte muito psicológico, como eu falei. Separação. Eu ouvi que um depoimento aqui para vocês de uma paciente minha que tem um filho adolescente de DM1 e super orientada, inteligente, profissional qualificado, o ex-marido também, e o ex-marido falou, a culpa é sua que nosso filho teve diabetes. Tipo 1. Não é nível de escolaridade, não. Pessoas instruídas. Então, um casamento foi desfeito por uma ignorância e por um não conhecimento filosófico das pessoas entenderem que a gente está vulnerável. E por isso que eu acho assim, eu tenho uma preocupação hoje com essa questão do mundo de vender saúde demais e wellness, que inclusive escanteia muito o paciente com obesidade e condições crônicas, porque você é preguiçoso, você não consegue, você vê esses influenciadores aí, né, teve um outro dia que falou que a obesidade é uma questão de que a pessoa não quer ser magra. Então é uma ignorância que o ser humano tem e aí cabe a gente criar esse ecossistema todo para que a gente reverbere, para que as pessoas que estejam lá em Entre Rios, no norte do país ou no oeste, elas começam a ter conhecimento de pessoas sérias que sejam validadas, né? Exatamente. Teve até uma trend de internet, Instagram, mídias sociais, do 1 contra 30, né? Não sei se chegou a ver Não, isso. não vi. É uma pessoa no centro que discute sim, com sim, 30 sim, pessoas. sim, vi, sim. E aí teve um cara que é um imbecil, falando um português bem, bem claro, cara que... Foi esse mesmo que eu vi? Exatamente. Da obesidade, Ele no centro discutindo com as pessoas com obesidade. Sim. Porque você é fraco, né? Porque você Esse mesmo. não se ama, porque você não sei o quê, bababá. Sim. Isso é desleixo. Né? Então, as coisas assim, absurdas, e o cara é médico. É médico? O cara é médico. O cara é médico. Então, a gente tem muito ainda para andar, né? A gente hoje tem o digital, que permite que a gente chegue em lugares que a gente não teria como chegar fisicamente, com educação. No G7 a gente nasceu digital, a gente nasceu para educar digitalmente, né? Então, e a gente até aquilo que você falou, né, da concentração do conhecimento, na nossa declaração de posicionamento e de visão do G7 Med, a gente fala que conhecimento é valioso demais para ficar limitado a poucas pessoas. Então, hoje a gente vê que a gente está descentralizando essa coisa de deter o poder da educação, o poder da informação, o poder do conhecimento, que antes ficava muito centrado no médico, o médico detinha o conhecimento, hoje o paciente está bastante empoderado em relação a isso, e as universidades, as academias detinham o conhecimento. Só que hoje as academias elas não têm a velocidade necessária para fazer com que o conhecimento alcance as pessoas em outros modelos de educação que não os modelos convencionais. Então a gente está percebendo uma descentralização. E nisso que o G7 Med se baseou para começar a existir, né? Descentralizar a informação, democratizar o acesso à educação médica de qualidade, através do digital, que é como a gente gera acesso com custo mais acessível. Isso aqui é um programa de educação, que a gente está fazendo aqui é educação gratuita, que vai estar acessível no YouTube, no canal do G7 Café, lá do G7 Med, G7 Café, na playlist do G7 Café, para todo mundo consumir a hora que quiser, aonde quiser, do jeito que quiser, né? Então, isso é democratização do conhecimento, é democratização da informação. E a imprensa convencional, as coisas convencionais,
A academia convencional, o médico tradicional, ele está perdendo esse poder de concentrar a informação. E hoje a gente vê muito mais um médico orientado ao ser humano, deveria ser sempre, né, assim, né, fazendo isso que você falou, né, olhando o todo, né? Um médico de qualquer especialidade, hoje, não pode deixar um paciente com obesidade, uma pessoa com obesidade, sair do consultório sem abordar minimamente aquilo. É uma responsabilidade do profissional de saúde perguntar em relação ao peso, e se não tiver qualificação para tratar, encaminhar esse tratamento, dar início a esse tratamento, né? E voltando aqui à questão do DM1, né? E você falou uma outra coisa interessante demais que me chamou muita atenção. Um médico referenciando não médicos como influenciadores, como pessoas que produzem conteúdo de qualidade. Você citou o Tom, citou o Rafael, Diabeticando, o Tom Bueno, né? Isso é muito legal. Isso demonstra o quanto a gente está no mesmo patamar de humanidade. Essa é a minha percepção. Sim. Né? Não é porque você é médico que você só vai consumir coisas produzidas por médico. Né? Você está consumindo coisas que são produzidas por pessoas que têm 30 anos de DM1, mais de 30 anos, 20 e poucos anos de DM1 e convivem com DM1 também e são profissionais Queria também falar de Elo, que é uma grande... Elo e Beth. Elo né, e Beth, que é uma Elo grande, Malieri. que é uma grande também parceira, assim, no sentido de... Aprendi muito com ela também, né? Pessoas que vivem no dia a dia as histórias, porque assim, eu ouvi os podcasts, as entrevistas e as pessoas contando, né? Porque quando o entendimento que você tem é o quê? Diabetes, amputação, cegueira, morre precocemente, etc e tal. Aí você vê exemplos de pessoas que estão aí vivendo e bem controladas, né? Por muito tempo, graças ao avanço da saúde, do conhecimento como um todo. As pessoas, é como você falou, hoje elas já chegam e ainda precisa melhorar mais ainda, né? Porque eu digo que você tem uma inteligência artificial, que eu acho que deveria ser mais explorada pelas pessoas, ainda não está tanto, já tem, mas ainda não está tanto. Mas as pessoas já chegam com certo conhecimento. E só que assim, também tem que ter o cuidado, porque às vezes o excesso de conhecimento causa distorções, né? Exatamente. Tem uma das coisas que me chamava a atenção era com algumas pessoas que elas próprias tinham DM1 e queriam, assim, transpassar sem o conhecimento, aí que vem o conhecimento de pessoas como todos os profissionais de G7, que tem uma ampla experiência de você atender várias pessoas, porque a pessoa queria transformar o caso dela como sendo uma caixinha para todo mundo. E aí eu falava, peraí, essa pessoa tem uma realidade totalmente diferente de João, de José, e ela própria não tem a capacidade de entender, porque ela só está vendo o próprio diabetes. Exatamente. Né? Então isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado também com quem influencia, para entender que seu caso pessoal tem várias pessoas com vários subtipos aí diferentes de situações que não se encaixa também, né? Exatamente. Não, a gente vê muito isso também, é o lado bom e o lado ruim, né, da mídia social. A gente tem excelentes influenciadores, a gente tem influenciadores muito ruins. Sim. Né, que muitos fazem da sua própria realidade a verdade absoluta. Isso é um erro muito essencial, muito elementar, né? De que o que eles vivem com o próprio DM1 ou com o DM1 do próprio filho é verdade para todo mundo. Isso. E eles querem copiar e colar. Exatamente. Nas outras pessoas, e a gente sabe que não é isso. Né? A gente não sabe que não é isso. E eu acho que o papel muito interessante desses influenciadores digitais em diabetes, Elo, Rafa, Marina, Marília Tipo Doce, Tom Bueno, a Duda. Sim, Duda. A Duda Dantas, Pâncreas Artificial, que faz um trabalho muito, muito legal também. E muitos outros aqui. Injusto eu não citar todo mundo. É muita também. gente. É muita gente. As Duda também. As mães Pâncreas que fazem um trabalho incrível, que são guerreiras, que eu adoro. E a gente tem
teve há 2 ou 3 semanas atrás o aniversário de 75 anos de diagnóstico de diabetes da Dona Carmen Wills. Eu acompanhei. Você acompanhou? Aham. 75 anos de diabetes com 94 anos de idade, né? E tá lá, maravilhosa, um exemplo de vida, Sim. né? Nasceu muito próximo de quando a insulina foi descoberta, né? E quer dizer, por pouco ali que ela não entra naquela estatística das Sim. pessoas que não poderiam ser salvas, né? Mas quando ela nasceu, mas ela passou essa jornada toda de todos os tipos de insulina, todos os sistemas de administração, com as seringas, né, de vidro esterilizada, aquelas agulhas gigantes, né? E depois a evolução das insulinas, insulina humana, insulina análoga e insulina rápida, ultra rápida que a gente tem hoje. E a gente está chegando na insulina semanal também, né? Isso. Está chegando na insulina semanal com uma aplicação da basal por semana, né? Então, ou seja, de novo, aquilo que a gente falou, a pesquisa, a indústria farmacêutica trazendo evolução, trazendo qualidade de vida, trazendo conforto, trazendo segurança para as pessoas que convivem com diabetes tipo 1 e com diabetes tipo 2 e com outras condições crônicas de saúde. Hoje, como que está a situação de assistência à pessoa com DM1 na Bahia e em Salvador especificamente? O que se tem de acesso? O que falta? Como é que está isso? O tratamento do Leandro, você paga tudo ele? É tudo privado, tudo particular? E o que se tem hoje de acesso lá, de assistência à pessoa com DM1? O nosso, como eu falei, né, a gente tem um gasto, a gente mesmo paga tudo, a gente não nada pelo plano, ele usa por escolha, né? Assim, eu digo, eu vivo uma condição, a gente não pode assim negar uma condição financeira confortável. Então, a gente daria para pagar uma bomba custo próprio, sem precisar judicializar, coisa assim. Assim, eu tô falando assim uma realidade para mostrar que sim, que ele quer usar caneta. Então, assim, a gente respeita muito a individualidade dele, a gente apresentou a bomba, chegou a ver a solo, o PET, mas ele prefere usar a caneta dele e tá controlado com a caneta dele. A gente sabe que a bomba pode controlar mais, mas na hora a gente deixa isso muito assim a cargo dele. É uma realidade que eu falei que é nossa, né? Uma realidade assim que eu não posso extrapolar. O que eu vejo assim para o controle do DM1? Existem centros, né? Já lá tem um CDEB, etc., que fornece insulinas, etc. Mas assim, é para pouca gente. A cidade de Salvador até que tem um contexto que distribui glicosímetro, não tem muita falhas assim, mas é só muito em Salvador. E se você se afastar um pouco, 50 quilômetros, você já não vai ter glicosímetro, você já não vai ter insulina, já vai faltar. Então, assim, não precisa ir para o interior muito longe, não. Periferia já. Já a periferia já dificulta, etc. Então, você vê que ainda tem muito a evoluir. A gente lá está bem atrasado nisso. Eu tenho um amigo pessoal que ele é vereador. Ele é um angiologista, ele trabalha já com muito tempo com pé diabetes, trabalhou muito tempo no SUS. E aí, uma das coisas que eu, antes dele se candidatar, eu falei, César, a gente precisa falar sobre o diabetes, em especial o diabetes tipo 1, porque se fala muito pouco e eu tô vendo que as pessoas se sofrem muito por isso. Então a gente vai fazer na Câmara de Vereadores, assim, vamos levar o CGM para que se aplique em vereadores, para as pessoas comecem a entender o que é o diabetes e a necessidade. Então eu digo que a gente tem da medicina de primeiro mundo à medicina talvez de um país de África e etc. Então tem realidades, eu acho que tem muito a crescer. No interior as pessoas sofrem bastante. Sofrem muito mesmo. Não precisa, como eu falei, distanciar muito, mas, por exemplo, a realidade lá de um centro de cidades do litoral norte, a gente vê que falta insulina, não tem. E é desesperador, porque você pega um paciente insulinizado sem uma rede de apoio, como eu tenho alguns, e aí o paciente volta sem controle nenhum, complicando e muito triste. A gente está
enxugando o gelo lá, né, com alto custo, porque você tem que fazer uma angioplastia de membro, você tem que às vezes fazer uma cirurgia de amputação, tirando até uma pessoa produtiva, e você em vez de investir na base, tá faltando esse investimento em base. Exatamente. Eu tive a oportunidade de participar da audiência pública na Câmara de Vereadores ali, né? E eu falei, se a gente sabe que a sala de emergência, o pronto-socorro e a UTI são dois dos maiores componentes que mais impactam o custo da assistência à saúde, por que que a gente continua mandando as nossas crianças para a emergência e para as UTIs? As nossas crianças com DM1. Eu vou dizer uma coisa para você, Betil. Eu ainda não consegui explicar isso. Eu digo assim, se você nem no sistema privado, eu não consigo entender como um sistema privado não oferece esse atendimento de base para evitar, como eu digo assim, você que está pagando um plano de saúde, por exemplo, em qualquer lugar, você está bancando do seu plano aí, alguma pessoa sendo tratada no Sírio, gastando, quanto é uma diária? 50, 100 mil por dia? UTI vai para 50, 100 mil. 100 mil, né? Então, assim, a pessoa tá lá sem investimento, sustentando, que funciona assim, né? Quem não tá sustentando. Então, a gente precisa... E quando eu fui lá no centro de diabetes, de André e a turma lá, na época, eu fui, já tem 2 anos, André Mauro, isso, já tem 2 anos, e eles estavam lá desenvolvendo um prontuário eletrônico, não sei como é que tá isso, para justamente ranquear tanto o paciente como o profissional. Então, assim, porque eu como gestor, dono de operadora, ou lá que seja, eu não, poxa, deixa eu ver ali, doutor fulano de tal, ele tem ótimos resultados, não gasta muito, os pacientes são bem tratados, os pacientes têm um melhor acolhimento, ranquear, né? É uma coisa que tem muita gente caminhar isso aí. Eles evoluíram bastante com o desenvolvimento das trilhas de cuidado em diabetes, né? Que o objetivo justamente é colher dados, ter métricas para que se possa medir maior efetividade e menor efetividade. Isso é uma das coisas que a gente... que falta no Brasil, né? E aí quando eu até usei lá naquela fala que eu tive oportunidade, não sei se você chegou a ver o vídeo que eu mandei, não sei se você viu. Da câmera? Não cheguei a ver, né? Não, eu falo, né, eu cito Peter Drucker, que é um dos principais nomes da administração no mundo. Ele tem uma frase muito boa, professor Peter Drucker, que é: o que não pode ser medido não pode ser melhorado. Isso serve para qualquer coisa, inclusive e principalmente para o DM1. Como é que você vai tratar o DM1 se você não mede? Você faz uma ponta de dedo 3 vezes por dia, 4 vezes por dia, e você ouve um ponto que não te fala se a glicose está indo para cima ou está indo para baixo. Eu digo que assim... Que dirige no escuro. Exatamente. Vivendo no dia a dia, eu confesso para você que é impossível você ter um controle rigoroso em relação a isso. Por isso que a gente... Não tá lá a ciência mostrando, né? Controle contínuo de glicose pelos monitores salva a vida. Exato. E diminui a complicação. Exato. Porque o furo lá tá 80, aí tá subindo ou tá descendo? Exatamente. Porque se tiver descendo 20, nesse ano eu tô com 30, eu tô desmaiando. Exatamente. Aí como eu tava falando assim, Tom, inclusive, recentemente ele falou sobre casos de hipoglicemia. E às vezes não dá a capacidade de decisão. Exatamente. Se você tá só... Exatamente. Você entra num quadro de hipoglicemia, você perdeu completamente a cognição. A cognição já... Se você não encontrar uma pessoa que te dê um suporte e um conhecimento, você pode ali convulsionar, e a depender de que você está dirigindo. Infelizmente, teve um caso assim que eu digo assim, bizarro, né? Para você ver como a gente está distante do conhecimento, e esse conhecimento tem que ser para todo mundo, de um senhor que entrou em hipoglicemia, foi colocado como embriaguez, você chegou a acompanhar esse caso, ele faleceu na cadeia. Né, preso. Então você vê que como a ignorância está muito grande em relação a isso. Eu não vejo como uma pessoa com DM1 viver sem um monitor contínuo. Assim, não é porque eu tenho condições de ter. Inclusive, assim, a gente está levando lá para a Câmara de Vereadores, como eu falei, eu não tenho zero ganho pessoal com isso. Vou fechar minha agenda, vou perder de ganhar, entre aspas, assim. A pessoa fala assim, tudo... Porque tem gente que fala assim, se você está se envolvendo em uma coisa é porque você está ganhando algo, né? Para mostrar esse pontapé inicial para a Câmara de Vereadores de Salvador, onde eu tive mais acesso,
mostrar a importância do que é o diabetes e o controle glicêmico monitor contínuo de glicose, que na minha opinião, como antes a gente já tinha um só, nós já temos aí, das Sabiônicos, então vai trazer mais, né, concorrência e exatamente. vai ficar mais acessível. Exatamente. E é uma realidade que a gente precisa trazer, porque quem vive no dia a dia não tem condição de viver sem um monitor contínuo. Não. É uma coisa assim, como, vamos comparar com um elevador. É como a gente está aqui no 18º andar, muito bem localizado, vista linda, por sinal, e você abandonar o elevador e subir de escada. Vai ter gente que não vai conseguir vir aqui. Então não tem como. Não tem. É uma jornada realmente no escuro, né? Você controlar a glicemia durante o dia fazendo ponta de dedo. E aqui, Beth, eu queria assim, até olhar, como diz ali, para a câmera e falar assim, em especial para as pessoas da Bahia. As pessoas com diabetes, as pessoas que convivem com parentes com diabetes precisam estar mais engajadas no envolvimento. Eu sinto falta disso na Bahia. A gente não tem, como tem aqui em São Paulo, todo esse engajamento de associação. Então está na hora de até as sociedades fomentarem mais a participação de pessoas que convivem com diabetes fora. É como eu falei, a gente tem que sair um pouco da caixinha, a gente tem que envolver a sociedade. A gente vive em sociedade, tem que gerar valor agregado à sociedade. Não dá mais para eu chegar num congresso, numa palestra, em uma sala, falar para 100, e aí? A sociedade civil tem um papel extremamente importante. Extremamente importante. As associações de pacientes, elas têm um papel educacional fundamental. Educacional, assistencial, com um pouco mais de estrutura, um pouco mais de tempo, e também de acolhimento, né? Muitas vezes o primeiro lugar que uma pessoa que tem um diagnóstico de diabetes corre é para uma associação de pacientes. A gente tem a DJ, tem a NAD, tem várias associações de pacientes, GAD, várias associações de pacientes bem engajadas, muitas fundadas por mãe pâncreas, ou por pais pâncreas. Você pode fundar uma associação de pacientes lá, liderar isso, né? Porque tem um papel extremamente importante, decisivo dentro das políticas públicas, decisivo para dar voz, para dar lugar para as pessoas que convivem com diabetes tipo 1 e com diabetes tipo 2, que é uma grande epidemia no Brasil e no mundo por causa da condição da obesidade. Sim. Né? E você falou que o diagnóstico do Leandro foi feito através da urina, que tinha a glicosúria, né? E depois foi o segundo exame, e você não tinha um glicosímetro em casa. Não tinha, não estava funcionando. Tinha, mas não funcionava. Tava velho. Tava velho, sem bateria, né? Hoje você imagina uma casa não ter um glicosímetro? Eu acho que deveria ter todas, viu? Né? Da mesma forma que tem um termômetro, né? Glicosímetro, oxímetro, tensiômetro, né? Da medir a pressão. Acho que são kit básico aí que todo mundo deveria ter. E um termômetro, né? Todo mundo Termômetro, Esse autocuidado o conhecimento do corpo. E entender que todos nós... Interessante, assim, eu tenho vários casos de uso de monitor contínuo de glicose em pacientes com pré-diabetes e querendo mudar o estilo de vida, a gente aconselhar e tal. Aí eu me lembro de uma paciente muito querida, ela é bem próxima, assim. Aí eu falei, não, eu instalei, aí no dia seguinte ela, meu Deus, minha glicemia foi para 300. Eu falei, eu digo, de perto ninguém tá saudável, a gente tem que olhar fino. Exato. Não, e é uma coisa incrível para autoconhecimento, né? Monitor de glicose, eu usei mais 7 monitores consecutivos, foram 14 semanas. E você tem um conhecimento, e eu vou voltar a usar agora, dei um descanso, né? Porque como não sou DM1, eu dei um descanso, mas impressionante como tudo impacta a tua glicemia, né? Você dormiu mal, impacta, você tem estresse, impacta, você faz atividade de força, a glicemia sobe, você faz atividade aeróbica, a glicemia cai,
né? se preocupa. Interessante, por exemplo, assim, a gente tem padrões, né? Se meu filho fica mais sedentário no final de semana, de segunda o controle glicêmico É mais é difícil. um pouquinho mais difícil. É. Aí ele faz esporte, já aí começa a escola segunda-feira e de tarde ele tem banca. Terça, a gente bota música e esporte para ele fazer nos horários alternativos. E aí ele faz tênis. E aí a glicemia, a gente já tem que cuidar para não Não dar fazer hipoglicemia. Inclusive teve um artigo agora assim, o EASD falou muito, né, sobre essa questão de exercício e que pode fazer hipoglicemia na madrugada, a gente tem que tomar. Exatamente. Então assim, eu digo que eu falei, o diabetes tipo 1, você vê as multifacetas e assim, repare bem, Betil, se está acontecendo com a glicemia, que é o marcador que a gente consegue ver, imagine com outras coisas que a gente não consegue consegue ver. mensurar. Exatamente. E aí vem o que? O fator estresse, que influencia tanto na saúde, né? Que a gente está hoje na sociedade muito estressada. Então, eu digo que o diabetes, inclusive, ele é um convite, uma portinha para você entender sua saúde. Uhum. E acaba a família toda se adequando de uma forma saudável, de autoconhecimento. Então, eu digo, ou você transforma a pedra em pérola, ou continua a pedra te incomodando. ferindo, É, né? exatamente. Então, a gente não pode ficar levando a dor, porque nesse acompanhamento assim de pessoas de diabetes, influenciadores, teve algumas pessoas que eu parei de acompanhar porque trazia tanta dor no sofrimento, parece que a pessoa tinha prazer em dizer que sofria com diabetes tipo 1. Né, não evoluiu ao ponto de entender que nossa jornada na vida ela é dolorosa, como eu digo, não tem nada fácil aqui. Ou tem? Você conhece alguma coisa fácil aqui? Não tem nada fácil. Né? É que nem você falou, né? A gente nasce e a gente começa o processo de oxidação. É fortíssimo, ninguém consegue parar esse processo. Né? Eu chamo da dicotomia do oxigênio, né? O que nos mantém vivos nos mata também, né? Então, a vida é muito interessante, né? A fisiologia, né? A nossa fisiologia, a nossa biologia é muito interessante, muito complexa. E partindo disso que é o próximo campo que vem aqui, como a gente tá atento, é que cada vez mais a gente vai ter parâmetros, né? Você vai usar um relógio, vai medir sua pressão, já vai medir sua glicemia, já vai dar lá todos os parâmetros, etc. Eu acredito muito nesses vestíveis aí, a próxima... wearables. Diz que tem uma família que ela é a família que mais acertou, não me lembro o nome, que mais acertou em investimento ao longo dos anos. E aí ela investiu inicialmente em saúde e hoje ela tá vendo essa tecnologia atrelada à biologia, que é o que o Elon Musk tá fazendo com o Neuralink, né? Neuralink, os implantáveis, né? São dois conceitos de tecnologia em medicina, né? Os wearables, que hoje eu, por exemplo, uso o anel, né? Eu uso o anel, o Smart Ring da Samsung aqui, né? Que me monitora o tempo inteiro. Isso aqui para monitorar sono é uma maravilha. Sim. Oxigenação. E aí você, quando tem apneia, você vê a tua oximetria caindo, né? Teu oxigênio caindo, né? Então você também conhece o relógio também, que mede a pressão. A cada mês você precisa calibrar ele com o aparelho de pressão, então ele te dá um valor de pressão para referência, né? Porque é aquele lá, você não tem a medida da pressão quando você vai no médico, né? Você tem vários pontos, você pode medir a pressão todo dia, 2 vezes por dia, você tem uma tendência. Sim. Né? Quanto mais ponto, mais linha você tem, né? Mais você consegue ver uma linha, um gráfico. Eletro que já faz, né? A gente detecção de arritmias, que a gente tem faz também, já bem né? validado isso daí. Validado, né? Da fibrilação arterial, Isso, né? Que é super importante o diagnóstico, né? Ele mostra na fibrilação arterial. Né? Então, acho que os vestíveis, né? Que são, o termo em inglês é wearable, né? De vestir, né? Os vestíveis. E os insidables, né? Que são os implantáveis, né? Que um exemplo disso é o Neuralink, né? Que você implanta um chip que vai te ajudar, vai te monitorar, vai estimular o cérebro. Funções que degeneraram vão ser recuperadas. Quer dizer, a gente tem um futuro tecnológico muito interessante. E eu digo, né? A gente fez até no ano passado, não sei se chegou a ver, no G7 Summit, o GPT-4 versus GLP-1. A gente fez o debate. Qual dessas
inovações vai impactar mais a vida da humanidade, vai impactar mais a humanidade. E eu vejo assim, GLP-1 e inteligência artificial aumentando o lifespan, a expectativa de vida da humanidade em 20, 30 anos, média, né? Porque o GLP-1 vai melhorar a condição de saúde metabólica, vai prevenir condições crônicas e a gente vai ter muito menos eventos agudos. E a inteligência artificial com os wearables, os insidables, vão conseguir prever que daqui 2 horas você pode ter um infarto. Sim. E voltando a isso aí, a nossa, o que a gente já tem de realidade, né? Você já tem o injetável para colesterol, que você pode aplicar uma vez por mês ou a cada 6 meses. O para hipertensão, que já está em estudo já bem avançado, que é injetável também, que é a tecnologia de RNA mensageiro. E aí eu digo muito sempre, calma que daqui a uns anos você vai chegar na clínica, toma 3 injeções e daqui a 6 meses você volta para tomar. Porque fora as coisas que vão vir de DNA e etc, né? Mas a gente já tem uma realidade agora que você já consegue reduzir muito a chance de dar a doença que mais mata, que é a doença cardiovascular. Exatamente. Não, o futuro ele é promissor e é assustador, né? Então, a gente vê a evolução, a inteligência artificial com impacto na vida das pessoas, mas o grande problema da humanidade é o ser humano. Inclusive essa questão, Betil, só para você ter ideia, como essa questão de a gente centrar no ser humano é importante. Eu tive a oportunidade de ajudar uma pessoa, um adolescente que desenvolveu DM1, e aí eu consegui um sensor até para se conhecer, e é uma menina, e ela não quis usar, porque ia mostrar para os colegas na escola aquele aparelho, e a mãe também ainda não aceitou muito, tá muito aquele peso assim, né, da carga do diabetes, o pai já é meio descolado. Foi interessante esse caso, porque geralmente as mães são abraçadas e a mãe está numa resistência muito grande, ela acha por quê, etc e tal. Então, assim, é isso, o ser humano volta a ser centrado. É o que a gente fala, para você ajudar alguém, a primeira frase que você tem que perguntar é se a pessoa quer ser ajudada. Exatamente. Porque, assim, a gente vê muito de histórias de mães pâncreas, né, contando que os filhos não estavam prontos para determinada mudança, determinada adoção dentro do seu processo de tratamento, né, que nem o Leandro fez. Ele não quer usar bomba, ele está bem com a caneta, né? Ok, vamos respeitar, né? Apesar de você, com o conhecimento que você já tem de tecnologia em diabetes, saber que o gold standard é a bomba, mas a escolha, ela tem que ser compartilhada. Né? A escolha tem que ser compartilhada, né? Quem vai fazer o tratamento é a pessoa com DM1. Né? Então, não pode ser imposto nem pelo médico, nem pela família. Tem que ser uma decisão compartilhada, mostrando vantagens, e vai ter um momento que ele vai falar assim, não, agora eu estou pronto para a bomba. Exatamente. Né? Agora eu estou pronto para a bomba. Deixa eu te fazer uma pergunta em relação ao glicosímetro. É uma pergunta íntima. Você faz ponta de dedo nos seus pacientes no consultório? Não. Por que não fazer? Né? Aqui a gente conseguiu em São Paulo uma coisa muito, 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 muito importante, que eu discuti com o Tami Miranda, desde a primeira vez que eu falei com ele. Por que a ponta de dedo não faz parte da triagem? Já muita gente foi salva por causa de uma ponta de dedo. Né? Então eu te perguntei, né, do glicosímetro em casa e do glicosímetro no consultório. Apesar de ter reserva para situações que eu vejo que precisa ser usado, mas de fato acho que deveria ter um... Por que não para todos os todo pacientes? Mundo, Porque glicose é que nem hipertensão. Se você não fizer se não medir a pressão do paciente, você vai saber se ele tem hipertensão ou não, né? Eu tô fazendo uma reformulação de gestão de consultório, que eu faço consultório privado com a maior parte do plano de saúde. É assim, no lugar, por exemplo, em Entre Rios, eu tenho uma pré-triagem feita por uma técnica e por uma enfermeira. E aí, lá a gente mede, deveria ser todos, você tá certo. E só que não é, a gente seleciona alguns para medir. Mas nesse projeto que eu tenho, do consultório para fazer um acolhimento geral de saúde cardiometabólica, ter uma técnica ou nutricionista fazendo a triagem, já medir ali o peso, glicemia, a pressão, e a gente faz a outra jornada, porque como fala, assim, aí
volto aqui para você entender, todos entenderem o seguinte: chega com tanta coisa para a gente consertar, Exato. e às vezes a receita cardiológica é 10, porque você vai tratar colesterol, o paciente já infartou, aí tem o diabetes. É tanta coisa que a gente conserta uma coisa aqui e vai colocando por etapas que a gente. A pessoa se assusta até. Exato. Mas acho que é importantíssima essa triagem, não tenho dúvida. Às vezes, e principalmente você que trata pessoas com problemas cardiovasculares, a chance de ter uma glicemia alterada ali, ela pode ser grande. É grande, tem bastante. E num aleatório desse, Sim. você pode encontrar um paciente que já está com a glicemia alterada, Vai alta, né? E já poder fazer uma intervenção mais Sim. precoce, né? Sim. Então, não tô querendo ensinar você a fazer medicina, pelo amor de mas Deus. Tô usando aqui a inteligência aqui é um brainstorm. coletiva. Exatamente. Usando aqui a inteligência coletiva, né? É como aquele o livro de que você precisa ter um mastermind, né? E aí você tem gente já fazendo um mastermind da inteligência artificial, né? Porque, assim, em conversas todas que você vai tendo ideias, né? Exatamente. Eu acredito muito na inteligência coletiva, né? Na inteligência colaborativa, Sim. onde a gente está aberto, disposto a ouvir pessoas que muitas vezes não tem nada a ver com aquele contexto. Aí é o olhar que a gente chama do outsider, né? De quem olha de fora. Exatamente. Que fala assim, por que eles estão fazendo isso? É igual como você fala assim, você vem e fala, bote seu óculos um pouquinho pra cá. Eu falei, rapaz, não é que esse óculos melhorou muito agora. E a gente não tá vendo porque tá aqui do lado. Porque a gente tá dentro do contexto. A gente tá dentro do contexto. Quando a gente tá dentro do contexto, a gente não enxerga muitas coisas, né? Quando você tá no dia a dia, por exemplo, como aconteceu bem com meu filho, ele tava perdendo já peso, etc, com fome, e tava ali, né, um pouco mais na nossa cara, né? Então, às vezes, você precisa de uma pessoa de fora pra você tá... Exatamente. Né? Você muitas vezes não acompanha a mudança da situação de forma tão aguda. Às vezes uma pessoa que viu ele 3 dias atrás e vê ele depois, fala assim, nossa, ele emagreceu em 3 dias. E você que está com ele no dia a dia, você não percebe. Não percebe. Né? E acontece o contrário com a obesidade que a gente está falando. Né? Inclusive foi para mim, por exemplo, eu digo assim, não tem problema nenhum. Se na época existissem os medicamentos, eu tomaria. Eu, como eu falei, já tenho 23 anos de formado, teve uma época que eu trabalhava praticamente de domingo a domingo, porque eu tinha que estar de plantão, ou tinha que passar paciente, ou de sobreaviso. Eu não descansava, não tinha um final de semana que era, opa, esse aqui, não. Eu estava com pelo menos de sobreaviso. E aí, nessa rotina toda, aí eu já estava com o meu consultório já encaminhado, já com o número de pacientes já que me davam conforto já de sair de plantão, etc., de serviço hospitalar. E aí, no demissional, o colega falou, rapaz, você tá sobrepeso. Aí foi que eu tomei um choque, e porque meu pai também teve morte súbita aos 39 anos de infarto. Então, assim, você tem história familiar, você tá sobrepeso. Aí eu tive, assim, aquele choque de realidade, foi que eu comecei a me cuidar e perdi 20 quilos. Mas não tinha problema nenhum na época de usar o medicamento, porque eu já estava com esteatose, etc. Estava desglicêmico, minha glicemia estava 105. Então, assim, foi uma mudança de estilo de vida que eu fiz, que eu melhorei minha qualidade, mas, como eu falei, se existisse naquela época os medicamentos, eu tomaria para me ajudar, assim, sem dúvida. Não, exatamente. Lançar a mão do que vai melhorar a sua qualidade de vida. Exatamente. Leandro, estamos chegando aqui, é papo para muito mais tempo, né? Tá passando, a gente nem percebe, né? Não, papo quando é bom. É muito bom, o café né? quando é bom, o café... Você quer mais um café? Não. Tem aqui. Quero mais não. Acho que tem mais um aqui. Eu vou matar ele aqui para não deixar ele embora. Né? Não deixar ele esfriar na garrafa. Né? E eu queria que você, dentro desse teu contexto médico, pai pâncreas, você sabe que a nossa audiência é muito desse grupo que está envolvido com diabetes, né, com DM1, DM2, e que você mandasse aí o teu recado final, né, pode respirar, né, e mandar o seu recado final, sua mensagem final em relação à medicina, mensagem positiva, educação, o que você quiser. Esse espaço é teu para a gente encerrar esse programa que voou. Né, que voou, né? Nós estamos falando 1h20. Estamos falando 1h20. Estamos falando bastante.
Betinho, primeiro, assim, a mensagem que eu quero deixar para todos que convivem com qualquer condição é que, primeiro ponto, ninguém é 100% saudável. Todo mundo precisa de um cuidado. Seja o cuidado de suporte psicológico, seja um cuidado de suporte de saúde, e somos vulneráveis. Não se achem super-humanos, esse é o primeiro ponto. Até quem está teoricamente saudável. E quando você se depara com a condição que, eu digo sempre, invariavelmente, a gente vai ter algum parente, amigo ou pessoa que a gente ama tendo alguma condição crônica, grave, que precisa de uma atenção especial. Então, dentre eles está o diabetes, dentre eles está a obesidade. Então, não se sinta assim como se estivesse sozinho. A realidade é que a grande maioria das pessoas, no seu íntimo, eu falo isso agora já como médico, por entender pessoas, porque eu digo sempre, tem duas profissões que aí eu vou puxar um pouco a sardinha pro meu lado, que vê a vida como ela é. Que as pessoas chegam no nosso consultório desnudas, né? Uhum. Então, ali, ela se abre pra gente, e deve ser assim, que a saúde e a segurança de que tem muito. Então, nessa convivência que a gente tem de experiência, de perto ninguém está 100% saudável. As pessoas precisam de alguma melhora. E quando você se depara com um ente querido com condição como diabetes tipo 1, entenda que ele faz parte de uma jornada. É difícil, Você precisa, sua vida muda. Mas a vida é assim mesmo. A vida é difícil. A vida, por mais... as pessoas, elas interpretaram, Betil, assim, e para os queridos aí que nos assistem, é como sendo o conforto, não que não seja importante o conforto financeiro, mas elas atrelaram um pouquinho a questão do conforto só a questão financeira. Então ela acha que a pessoa que tem uma condição financeira, ela não sofre. Agora mesmo a gente está acompanhando uma situação de uma pessoa que é extremamente abastada, assim, com condição bem alta, e precisou ser transferida aqui para São Paulo de UTI aérea, R$150 mil, uma UTI aérea de Salvador para cá. Mas assim, ela está diante de uma situação que é uma doença muito severa e que, a qualquer momento, pode partir. Então, não é uma condição que, se você está em uma condição confortável, que não pode acontecer algo. Primeiro é isso, como eu falei, é entender que o ser humano ele é vulnerável. E se você está passando por essa vulnerabilidade que é maior, convivendo com alguém com diabetes tipo 1, respira fundo, que não está você sozinho. Tem muita gente nessa jornada e esse é o papel nosso aqui do G7, trazer esse ecossistema de pessoas que querem marchar junto com uma condição que é extremamente trabalhosa no dia a dia, que gera assim, como eu falei, gera separação, gera dificuldade de empregabilidade. A gente não está assim romantizando, Perfeito. mas que precisa de um acolhimento, entender que quanto mais pessoas se juntarem e falar, olha, nós todos sofremos isso, mais a gente vai conseguir. Então, a mensagem é união. União e deixar um pouco a vaidade do lado, que isso é importante também, é essa união para marchar junto com doenças crônicas que matam muito. Eu vi uma notícia aí de uma criança que faleceu em um acampamento, a primeira coisa que eu pensei, você deve ter falecido de DM1. Em um acampamento do 9º ano agora, em Minas Gerais, e assim, você vê que a idade é compatível com o pico de DM1, a história clínica, então assim... A gente precisa falar mais para que pessoas se engajam e trabalhem junto para melhorar a sociedade. Eu acho que assim, eu digo sempre assim para meus filhos, não se preocupe com nada. Sirvam as pessoas. A gente está aqui para servir. Na medida que você serve, você vai retornar para você. Retorna. Então sejam serventes. A gente está aqui para servir. Exatamente. Se você, quando entrega, você recebe muito mais. Volta para você, né? Então eu acho que a mensagem final que você deixou aqui, né? Que é super importante, e aqui a gente está falando não só de DM1, mas de outras condições crônicas de saúde, você não está sozinho. Você tem o seu médico, que você pode confiar, você tem a sua família, só que para ser ajudado, as pessoas precisam querer ser ajudadas, permitir que sejam ajudadas, senão não tem como, né? Então, a iniciativa ela é sempre da pessoa que está vivendo aquela condição, né? Então, não está sozinho. O G7 Med, os influenciadores digitais, os bons influenciadores digitais,
outros profissionais de saúde, nutricionistas incríveis, enfermeiros, psicólogos, preparadores físicos. O diabetes ele tem um ecossistema muito, muito, muito interessante de cuidado. Então, busque esse cuidado, busque o conhecimento, busque a educação de forma continuada para toda a tua vida, porque a educação é o único caminho para você fazer escolhas assertivas. Sem educação não tem como acertar. Exatamente. Né? Então, quero agradecer, Leandro. Estamos um prazer juntos. enorme ter você aqui com a gente. O papo foi bom, o café muito foi bom. Muito bom, que belo café, né? G7 Café é isso. Você sabe que assim, eu acredito muito nas conectividades energéticas aí que Deus prepara pra gente, né? E você foi um desses aí que a gente se conectou. Com certeza, da mesma forma. Um prazer te receber aqui, Leandro. Obrigado, Betinho. Obrigado, G7, por tudo que tem feito. Positividade soteropolitana. Você não é soteropolitano, você é do interior, né? Sou de Tabaréu, de Itapetinga, Bahia. Itapetinga, Bahia. Mas hoje é coração de Salvador, né? Já moro mais sempre em Salvador, né? Soteropolitano, isso aí, baiano. Né? Tudo baiano é sangue bom, né? Impressionante, né? Gente, G7 Café, a gente se vê segunda-feira, às 7 horas da manhã de novo. Grande abraço a todos. Abre a câmera pra gente dar um tchauzinho aqui. Obrigado, Eric. Na produção, Eric Blanc. Eric, obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado.